Como harmonizar vinhos se você não sabe identificar os aromas e os sabores na boca? Para quem não me conhece, eu sou Lília Loureiro, especialista em degustação e harmonização de vinhos. E harmonizar vinhos é justamente a gente fazer aquelas escolhas para combinar pratos com vinhos. Seja no restaurante, seja em casa, seja em algum evento que você estiver, que você tiver essa oportunidade, né, de combinar vinhos e comida. Para quê? Para você ter maior prazer com seus vinhos, para você ter prazer com qualquer tipo de vinho, em qualquer ocasião, e também para você arrasar, né? Arrasar naqueles momentos com vinhos, entre amigos, entre familiares, entre convidados. Então, bom, hoje o nosso assunto aqui é como harmonizar vinhos se você não sabe identificar os aromas e os sabores do vinho em boca. Eu sei que essa questão, né, de identificar aromas e sabores sempre é uma questão que pega, né? É o calcanhar de Aquiles aí, né? Porque a gente fica muito nessa dúvida se realmente a gente consegue ou não, se a gente vai ser capaz ou não de identificar aromas e sabores nos vinhos, principalmente quando a gente escuta outras pessoas falando, né, de aromas tão diferentes, ou sentindo coisas que a gente não imagina que a gente possa sentir no vinho. Mas fica tranquila, se você não sabe identificar aromas e sabores dos vinhos, eu quero te dizer que sim, isso é possível, e sim, isso é algo que é muito gostoso de se fazer também. Agora, se você não sabe identificar aromas e sabores dos vinhos, realmente fica muito difícil harmonizar, né? E por uma questão muito simples, por quê? Porque quando você usa, né, os aromas, os sabores dos vinhos, você usa para identificar as características desse vinho, né? E, ao mesmo tempo, os pratos também têm características sensoriais. E aí, quando você entende qual é a característica de determinado vinho, você vai conseguir combinar com determinado prato. Se você não sabe identificar essas características, realmente fica bem difícil você harmonizar, você conseguir encontrar pontos de conexão entre a comida e o vinho. Então, basicamente, falando, né, assim, de uma maneira mais simples, é o seguinte: a comida tem cheiros, a comida tem aromas, a comida tem sabores diferentes, né? E o vinho também ele tem aromas, né, os cheiros ali, os sabores diferentes. E quando você consegue reconhecer características dos dois, tanto da comida quanto do vinho, é quando você consegue juntar os dois. É quando você consegue harmonizar, né? Ou seja, combinar os dois. E hoje a gente vai começar a falar desse tema. Esse tema é muito amplo, tá? Quando a gente fala entre sabores, aromas dos vinhos e ainda coloca pratos, é um tema muito amplo. Se você assistiu a aula onde eu falei que a gente tem 6 mundos dos vinhos para harmonizar, ou seja, 6 tipos diferentes de vinhos, e em cada um desses tipos de vinhos a gente tem uma infinidade ali de vinhos com características diferentes, alguns mais jovens, outros mais envelhecidos, alguns vinhos mais frutados, outros mais amadeirados, né? Alguns vinhos que têm uma característica peculiar, como os vinhos de sobremesa, que são mais adocicados. Então, você pode ver que o tema é infinito. Mas aqui a gente vai dar uma delimitada para te ajudar realmente a dar os primeiros passos aí, para você começar a entender como é possível aí você identificar, sim, esses aromas, esses sabores que os vinhos têm, tá? E eu sei que você pode estar pensando aí, né, até duvidando, será que tem mesmo esses aromas? Né? Você nunca parou para pensar, falou, será que existe mesmo isso de ter uns aromas, tipo, tem café, tem chocolate nesse vinho, né? Ou aquelas frutas, algumas frutas até exóticas. Eu acho que você pode até duvidar, né? E eu também achava meio estranho. Uma vez eu fui numa degustação, onde o rapaz lá degustando falou, mas este vinho tem aroma de pimenta jamaicana. Falei, caramba, eu nem sei o que é pimenta jamaicana. Imagina o aroma da pimenta jamaicana. Naquela época eu nem sabia o que era, né? Então, você pode achar que é uma coisa snob, isso de ficar falando dos aromas também. Você pode pensar que as pessoas decoram os aromas. Esse pessoal fica decorando aromas, né? Para ser chique, né? Para falar, essa uva aqui, eu vou decorar esses aromas aqui. E quando eu tiver com essa uva, eu solto aqui uma lista de aromas e pronto, todo mundo vai achar que eu sou super conhecedora aqui de vinhos, né? Mas eu vou te falar uma coisa, não precisa nada disso não, tá, amiga? Não precisa não.
E aqui eu não vou te dar nenhuma listinha também de aromas, tá? Tal vinho tem aromas, tipo assim, a uva tal tem esses aromas, ou o vinho tal tem esses aromas. Por quê? Porque isso não te ajuda. Isso não é o mundo real, não serve para muita coisa, né? Porque se você decora uma coisa e muda de lugar, né? Você decora de uma uva e de repente você tem uma mistura daquela uva com outra uva, já a tua listinha já não serve para nada, né? Então, assim, não se preocupe, não se preocupe com isso de, eu vou ter que mentalizar os aromas, decorar. Não, isso não é mundo real. Aqui a gente vai falar de mundo real. Eu vou te explicar, sim, da onde vêm esses aromas, ou por que tem vinhos que têm esses aromas, né? E que isso não é uma mágica, né? Na verdade, não é uma invenção da cabeça de ninguém. Você realmente, com uma técnica correta, você aplicando uma metodologia na prática, que eu chamo inclusive de treino do vinho, você com certeza vai ser capaz também de identificar esses aromas, esses sabores, assim como muitas mulheres já vêm fazendo isso comigo na prática. Né? Desde a pandemia, a gente vem degustando, inclusive no online, aqui mesmo, eu aqui, vocês em casa, né? As meninas em casa, a gente vem degustando e sim identificando aromas, sabores de qualquer tipo de vinho. E aí, sim, quando você mesma identifica esses aromas, aí é que você consegue arrasar nas suas harmonizações, porque você faz uma harmonização de uma maneira mais segura, de uma maneira sabendo o que você está fazendo, né? E reconhecendo, né, naquela combinação justamente aquela harmonização deliciosa, aquela harmonização que vai dar aquele tchan, né, para o seu evento, para a sua noite, para o seu jantar. Mas então é isso. Agora, vamos lá. Eu vou começar a falar assim dos aromas e dos sabores, mas antes disso eu preciso te explicar pelo menos um dos vários fundamentos dos vinhos, tá? É um dos fundamentos básicos dos vinhos, para te dar um contexto aqui. Tá? Isso vai te ajudar muito, vai se facilitar muito. A gente tem vários fundamentos dos vinhos, tá? Esse, inclusive, é um dos pilares do meu método, a gente aprender fundamentos, né, dos vinhos para nos ajudar aí a entender, né, esse universo aí tão delicioso dos vinhos. Mas aqui o que vai ser importante hoje é um dos fundamentos, que é basicamente a diferença entre uva vinífera e uva americana. Eu não sei se você sabe ou não, tá? Mas existem dois tipos de uvas, no caso aqui, os dois principais, né? Existem muitos tipos de uva, na verdade, mas existem duas espécies aí principais que vão interessar para a gente aqui, quando a gente está falando de vinhos. E no Brasil, existem dois grupos de vinhos, justamente porque esses dois grupos de vinhos, eles utilizam, um utiliza uva americana e o outro utiliza uva vinífera para elaboração dos vinhos. Mas, Lídia, o que isso tem a ver com aromas, com sabores? Tem tudo a ver. Por quê? É o seguinte. Então, aqui a gente tem vinhos elaborados com uvas americanas. Quais são esses vinhos? São aqueles vinhos de mesa, os vinhos seco e suave, que a gente encontra no supermercado, que antigamente, na época do meu avô, se vendia de garrafão, né? São vinhos, sim, vinificados com uvas americanas, né? Uvas do nosso continente americano. E existem os vinhos finos, que a gente chama de vinhos finos, que são os vinhos que são elaborados com as uvas viníferas. Agora, aqui a gente tem uma diferença fundamental desses dois grupos, né, de vinhos. E você pode ficar muito confusa quando você mistura vinhos dos dois grupos. Por quê? Porque quando você está, por exemplo, com um vinho de mesa, o vinho feito da uva americana, você pode falar, mas puxa, esse vinho aqui não tem nenhum aroma, não tem nenhum sabor diferente, a não ser o da uva. E aí você fala, será que eu que não estou sentindo esses aromas? Será que eu aqui não tenho um nariz bom? Não, amiga, é porque, na verdade, os vinhos de uvas americanas, a uva americana não é a uva de mesa. Tá? Só para você entender, a uva de mesa. E a uva de mesa não foi feita para elaborar vinhos com essas características que a gente tem. Ela é uma uva comestível, uma uva deliciosa, é boa para fazer geleia, é boa para fazer suco de uva, ela é deliciosa. Ela fermenta também, ela vinifica, porém, a uva americana, diferente da uva vinífera, ela não traz nela mesma, né, nos componentes que vão ser aqueles que vão dar origem aos aromas e aos sabores tão diferentes que a gente tem
nesses vinhos finos. Então, não é culpa do vinho, não é culpa da uva. É simplesmente que esses vinhos realmente secos e suaves, eles vão ter só o aroma da uva mesmo, tá? Então, não é seu defeito de nariz também. Agora, quando a gente está falando de uvas viníferas, a gente está falando de uvas que são as uvas utilizadas para fazer vinho realmente no mundo todo, né? Inclusive no Brasil também, a gente tem vinhos de uvas viníferas aqui. E essas uvas, elas têm na casca dela, na pele, dentro dela, ela tem todos os elementos, as substâncias que vão dar origem aos nossos aromas, aos nossos sabores. Então, se você é desconfiada, se você acha que é enganação, quando o pessoal fala assim, mas esse vinho tem aroma de abacaxi, ou de frutas vermelhas, ou de ervas, ou de madeira, todos esses aromas, eles vêm da própria fruta, tá? E eles vêm do processo de elaboração do vinho também, tá? Mas é porque é feito com esta uva específica, né? Você pode estar pensando também que colocaram alguma substância, né, no vinho para aromatizar. Será que não colocaram esse chocolate, esse café? Esse vinho tem aroma de banana. Colocaram banana no vinho na hora de fazer o vinho? Não, não colocaram nenhuma substância para aromatizar o vinho. Na verdade, todas essas substâncias aromáticas, elas estão já na uva mesmo. E como o processo de elaboração de vinhos, ele é um processo fermentativo, é um processo de reações químicas, esses compostos aromáticos, eles vão surgindo da própria elaboração do vinho. Os sabores também, né, contém na casca da uva, na semente da uva, dentro da uva, são uvas bem específicas mesmo. Ela tem todos esses componentes aí que vão resultar naqueles vinhos finos que vão ter aromas e sabores bem diferentes aí, bem diferentes, que é o que a gente quer aprender a identificar, né? E é isso que eu queria te falar, é tudo muito natural, é tudo sem adição de nada, tá? Não tem nenhuma adição de elementos estranhos. Exemplos, né, de uvas viníferas, por exemplo, vinhos tintos de Cabernet Sauvignon, de Merlot, de Taná, Malbec, essas são uvas viníferas, né, uvas para fazer vinho. Brancas também, Chardonnay, Sauvignon Blanc, né, e aí estas uvas vão trazendo aromas, e como cada casta dessa, né, cada uva dessa é diferente também entre si, elas trazem diferentes aromas. E quando você mistura elas, porque existem vinhos que são elaborados com mais de uma, duas, três, quatro uvas, aí sim que você faz ali uma salada de aromas, né? E aí você também tem muitos aromas ali para você identificar. Mas calma, fique calma. O que eu só quero mesmo que você lembre que é esse tipo de uva, é esse tipo de vinho que a gente vai falar aqui para harmonizar, tá? A gente não vai falar aqui de vinho seco e suave, de vinho de mesa, de uva comestível, de uva não vinífera, tá bom? É nesses vinhos que a gente vai encontrar, sim, os aromas, os sabores, que a gente vai conseguir identificar, reconhecer e vai conseguir harmonizar. Então, bom, então até aqui a gente tem já esse conceito aí definido das uvas viníferas para a gente harmonizar. Agora, deixa eu te falar por que é importante, então, você identificar aromas e sabores nesses vinhos de uvas viníferas. Por que é importante e por que isso vai te ajudar muito a realizar essas harmonizações deliciosas? Bom, em primeiro lugar, é através desses aromas, desses sabores, que você vai entender qual é o estilo daquele vinho. Né? Você vai saber as características dele, mas você vai entender o estilo daquele vinho. Você vai entender o tipo de vinho que você vai poder usar na sua harmonização. Quando você entende essas características, né, através da sua própria percepção também, você vai conseguir escolher melhor os vinhos para harmonizar. Na hora de comprar ou na hora de escolher na carta do restaurante, você vai conseguir escolher de uma maneira mais simples, né, mais fluida, sem grandes dificuldades aí para determinados pratos, porque você conhece características e estilo desse vinho. Mas mais que isso ainda, você vai conseguir aproveitar melhor esse vinho, sentir ele mais plenamente, ele vai te trazer mais prazer, vai ser muito mais prazeroso o seu momento com o vinho. Você aproveita muito mais do seu vinho, e aí entra uma coisa que eu não sei se você já ouviu falar ou não, que é o custo-benefício do vinho. Afinal de contas, o que é o custo-benefício do vinho? O custo, você sabe, o custo é quanto você paga pelo vinho. Mas qual é o benefício que o vinho te traz? Como você vai saber que benefício ele te trouxe?
né? O preço é uma coisa, mas e o retorno desse prazer? É o prazer sensorial, é o prazer de identificar ali os aromas, né, os sabores, de identificar que aquele vinho tem determinado estilo e que combina muito bem com o prato que você tem ali naquele momento. Então, imagina ali, você quer, e não precisa ser uma harmonização muito complexa, não, né? A gente quer ali, quero comer uma pizza no sábado à noite, mas eu quero que a minha pizza aí ganhe um sabor mais delicioso. E aí eu vou combinar com um vinho, e se for uma pizza de calabresa, eu vou pegar um vinho tinto, e aí eu vou combinar com esse vinho. Quer dizer, aquele momento vai ficar mais prazeroso para você, porque você fez ali uma combinação e ele te trouxe muito mais prazer, portanto, valeu a pena o que você pagou, né? Pelo vinho e pela pizza. Esse é o verdadeiro benefício que você busca, né, nos seus vinhos. E assim, quando você aprende a sentir esses aromas, esses sabores também, além de aproveitar muito mais o vinho, você também consegue trazer esse prazer também do vinho para quem está com você. Porque você sabendo esses aromas, você começa a comentar também esses aromas e a pessoa junto com você começa também a desfrutar de todo esse prazer do vinho, daquele momento, né, com o vinho. Mas tem outras coisinhas também, você perde o medo de harmonizar, né, de errar na harmonização, porque você já sabe reconhecer as características do vinho, então sai aquela insegurança, você não fica mais confusa, insegura na hora de escolher o vinho para harmonizar. Né? Você usa essas principais características do vinho, que pode ser, por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Um vinho pode ter mais acidez, o outro vinho pode ter mais sabores mais adocicados. Então, você usa essas características, mais os aromas, para você combinar também com os aromas e com os sabores da sua comida. Porque a comida também tem cheiro, né? A gente também sente ali o aroma. Né? A gente não fala, ai, que delícia, está fazendo um bolo, por exemplo, sabe aquele cheirinho gostoso de bolo? Que vinho que eu vou harmonizar com aquele bolo delicioso que está saindo do forno, né? Quentinho. Então, ó, tem aromas, a comida tem sabores, e aí a gente já começa a imaginar essas harmonizações, porque a gente conhece também as características do vinho. Né? Então, olha só quanta coisa boa que a gente vai conquistando, né, quando a gente aprende aí a reconhecer aromas e sabores dos vinhos. Agora, o mais legal mesmo que eu acho, é que quando você aproxima a taça do nariz, né, você já começa a sentir aromas que vai te remeter, inclusive, a lembranças. A lembranças antigas, a lembranças de momentos que você passou. E por que isso acontece? Porque, eu não sei se você sabe ou não, mas a questão do nosso nariz, né, os aromas, a gente não sente no nariz. As moléculas que saem, né, molécula de qualquer coisa que cheira, tá? Não precisa ser do vinho, não. Mas as moléculas olfativas, elas chegam no nosso nariz e, através de neurotransmissores, vai para uma área do nosso cérebro. Né? Então, o nosso cérebro que sente. É lá no cérebro que a gente tem as memórias dos aromas que a gente sentiu na nossa vida. E é lá que a gente tem as memórias afetivas. Geralmente, esses aromas têm uma relação com algum momento, com alguma coisa que você já sentiu. Por exemplo, eu estava uma vez lá em Madrid, né, na época que eu fui morar lá, era uma época mais antiguinha, né? Naquela época tinha alguns prédios, ainda tinham calefação à base de carvão, de madeira. Nem todos tinham já o gás natural implantado. Então, quando chegou no inverno, naquele ano, era mais ou menos que em 1998, 99, quando chegou o inverno, a rua cheirava assim a fogão de lenha. Tinha um aroma similar, né, a fogão a lenha, que era um aroma do inverno, que eu sempre tive muito presente, porque eu sempre passei inverno na fazenda, lá no sítio da minha avó. E lá tinha fogão a lenha. Então, no inverno, a gente não saía muito para fora, porque estava frio, né? Mas ela acendia o fogão a lenha. Não era lareira, gente, era fogão a lenha, tá? Mas a gente ficava todo mundo ali em volta do fogão, aquele fogão aquecia a casa inteira, né? Aquecia a cozinha, aquecia a casa e cheirava a madeira queimada, né? Era aquele aroma característico. E quando eu comecei a andar ali pelas ruas, sentindo aquele aroma, eu me lembrei imediatamente dessas férias que eu passava lá de inverno, sentindo esses aromas. Então, vocês vão perceber que o grande prazer que o vinho te traz
do ponto de vista aromático, né, a princípio, que eu estou falando mais do aromático, é você se lembrar de coisas, você começa a ativar aí a sua biblioteca. A gente tem uma biblioteca aromática no nosso cérebro, que de vez em quando também empoeirada, né? Sabe aquele lugarzinho, aquela biblioteca cheia de livro, empoeirada, que a gente tem que passar um pouco o espanador de pó ali? É basicamente isso que a gente tem que fazer para começar a ativar as nossas percepções aromáticas. E na boca? Na boca também, a mesma coisa. Na boca a gente nota muitas coisas. Só que o que acontece? As nossas pressas, o nosso dia a dia agitado, a gente acaba não saboreando. A gente come, a gente engole, mas a gente não saboreia. Não saboreia a comida. E se não saborear também a bebida, o que vai acontecer? Você vai perder muitas das sensações que o vinho vai te trazer, né? Então, eu vejo assim, que às vezes tem muita mulher que diz que gosta só de vinho suave, por exemplo, né, na boca. Ah, mas eu não gosto de vinho seco, eu só gosto de vinho suave porque ele é mais docinho. Tudo bem. Mas quando a gente toma um vinho de uva vinífera, mesmo que ele seja seco, no processo de elaboração, sempre vai haver um açúcar residual. Sempre vai haver, dependendo do estado de amadurecimento dessa uva, quando ela foi colhida, ele vai elaborar e nunca vai transformar o açúcar em álcool, né? O açúcar da fruta se transforma em álcool e aí vira vinho. Mas sempre resta ali em todos os vinhos, inclusive nos secos de viníferas, resta sim um açúcar residual. Então, não é um açúcar colocado no vinho artificialmente, mas ele vem do processo de elaboração. E algumas uvas são mais adocicadas, algumas uvas têm mais açúcar, e ela traz uma sensação de dulçor na boca. Então, mesmo que seja um vinho seco, de uva vinífera, a gente pode sentir, sim, um certo dulçor desse vinho na entrada de boca. Isso é muito comum, por exemplo, com a uva Carmenère. A uva Carmenère é um exemplo disso. Tem muitas outras uvas que isso também acontece, tá? De a gente colocar e a gente sente esse dulçor logo na entrada do vinho na nossa boca. E ele é seco. Ele é seco, mas ele não é agressivo. Ele é seco, mas ele tem um toque adocicado. Não é que ele é doce, mas ele tem um toque adocicado, portanto, ele é agradável no nosso paladar. Mas se a gente, de antemão, não prova, a gente não percebe isso. Ou se a gente prova rapidamente, sem colocar atenção nisso, a gente também não percebe esse dulçor. E tem muitas uvas viníferas que sim vão trazer essa entrada de boca logo, né, de cara, um certo dulçor que vem da própria fruta, tá? Então, assim, aprender os aromas, os sabores dos vinhos, né, eles vão te ajudar realmente a fazer harmonizações cada vez mais deliciosas, cada vez melhores. E eu quero te ensinar aqui um pequeno passo a passo aqui para você já começar a ativar os seus sentidos. Só que antes eu quero te falar o que acontece muitas vezes e por que às vezes não dá certo. Então, eu vou te falar assim, o que acontece que é a maneira errada de você começar, né, com o vinho, e aí não dá certo. Não dá certo porque sim, é necessário você ter aí uma técnica, um método. Então, eu vejo muitas mulheres que às vezes pegam uma taça de vinho, estou aqui com um exemplo, uma taça de vinho, mas leva-se a taça no nariz, assim, meio de longinho, né? Parece que tem um pouquinho de medo de cheirar ali, manter uma certa distância, né? Gira ali um pouco a taça, porque viu alguém girando, e faz tudo isso muito rapidinho, para não sei, acho que tem medo, eu acho que tem medo de alguém perguntar alguma coisa, né, e ficar meio constrangedor ali, né, se alguém perguntar, que aroma você sentiu? Então, faz ali um negócio meio assim, rapidinho, pouco, engole e acabou. Com um certo nervosismo, né, com uma certa rapidez aí, querendo acabar logo, né, com essa parte. E claro, eu sei que a gente muitas vezes não tem o nosso nariz treinado, né? Eu não sei se você tem mais ou menos percepções aí, né? Mas essa pressa, essa falta de atenção, essa distância, né? Essa rapidez, ela não ajuda você a interiorizar, né? E a sentir mesmo, a ter a percepção realmente
do seu vinho, né? Se você não coloca atenção, né? E aqui é uma atenção em todos os momentos que você está com o seu vinho ali, você não vai conseguir reconhecer nada. Você vai tomar um gole e acabou. É isso aí, acabou. Ah, gostei, não gostei. Aí vem aquele comentário. E aí, como é que estava o vinho? Ah, gostei, ou não gostei. Só tem essas duas opções, né? E eu quero te dizer uma coisa, minha amiga. O vinho não precisa te deixar nervosa, tá bom? Não precisa passar por nervosismo nenhum. No meu método vai tudo muito com calma, tá? A gente não tem pressa. Eu estou dizendo isso no método para reconhecer o vinho, tá? Eu não estou dizendo no vinho socialmente falando, mas quando você quer conhecer um vinho, tá? Você vai com muita calma, né? Porque afinal de contas o vinho é uma bebida para você apreciar, não é só para você chegar e beber, né? Ela é uma bebida para ser apreciada. Então existe um passo a passo que vai te ajudar a organizar o que você tem que fazer a cada momento para você ativar, começar a ativar aí os seus neurônios, né, o seu cérebro, começar a limpar ali a sua biblioteca, a sua memória olfativa, começar a sentir melhor essas percepções sensoriais, tanto no seu nariz quanto na sua boca, tá? E é claro que quando a gente vai fazendo isso com um vinho, com outro vinho, com vários tipos de vinhos, várias vezes, né? Que é o que eu chamo aí de treino do vinho, né? Aí a gente fica cada vez melhor, né? Se treinar, fica bom, né? Se treinar, fica bom. E se repetir esse treino, fica melhor ainda. É que nem fazer musculação na academia. A gente começa a academia, faz lá ali os exercícios, sai toda dolorida, né? Mas depois de uns dias que a gente está fazendo, a coisa vai ficando o quê? Vai ficando mais fácil, vai ficando mais natural. Você já sabe aquele aparelho lá de ginástica que você não sabe nem regular o peso e tal? Depois de uns dias que você foi, você já começa a chegar e já se sente à vontade ali com os aparelhos. Outra analogia que eu gosto muito de fazer é com você aprender a dirigir, né? Quando a gente tira a carta, aprende a dirigir, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo, né? Muita coisa. É engatar a marcha, é arrumar o espelho, é pisar no breque, pisar no acelerador, pisar na embreagem, né? Botar o volante. A gente fica até dura, né? Você dirige assim, meio duro, né? Eu me lembro meu avô era meio traumatizado, então ele tirou a carta dele só muito mais tempo, né? Assim, mais velho, né? Quando ele era mais velho. E ele comprou um Fusca. E aí ele dirigindo o Fusca no começo assim duro, né? Parecia que se ele virava para esse lado, ele tinha que virar o corpo também, era muito engraçado. Mas depois que ele começou a pegar prática, foi dirigindo aqui, dirigindo aí ele dirigia assim, ele botava a mão no volante, com essa mão ele abria a janela e falava: "Ô, pessoal, ô fulano, ô ciclano". Ele ia pela cidade afora, falando oi para todo mundo e com uma mão lá no volante dirigindo, devagarinho, né, claro. Mas era muito engraçado, porque é isso. Quando você adquire uma habilidade, ela acaba virando de tanto repetir, né? Ela acaba virando essa habilidade e ela acaba virando uma coisa fluida, ela acaba virando já realmente algo que você já interiorizou. E aí você faz naturalmente, você faz já tipo no piloto automático. Você faz mais fácil e até mais rápido também. Mas aí você faz mais rápido, mas sem perder a atenção do que você está fazendo, tá? Então, no começo, sim, a gente tem que colocar bastante atenção no que a gente está fazendo, até a gente ganhar essa fluidez, até a gente ganhar essa habilidade mesmo, tá? Então, qual é esse passo a passo? Então, hoje eu vou deixar aqui para você, minha amiga, esse passo a passo, que é o passo a passo inicial, tá? O passo a passo inicial da DSV, que é a degustação sensorial de vinhos, que faz parte do meu método, tá? O meu método tem vários pilares, mas um dos pilares é a DSV, que é onde eu ensino a degustação e harmonização de vinhos para as mulheres. Então, eu ensino a degustação para se conectar com a harmonização dos vinhos, tá? Então, no meu método aqui, a gente vai fazer 6 passos da DSV. Tá? Tem 6 passos aqui que você vai fazer. E eu vou fazer completo, tá? Porque a gente está falando aqui de aromas e de sabores dos vinhos. Mas a gente não pode esquecer que o vinho, ele se aproxima de nós através do visual. Eu sempre falo que o vinho é como as pessoas, é como conhecer uma pessoa. Eu tenho um vinho, eu quero conhecer esse vinho.
nunca fui apresentada a esse vinho. Eu já não chego bebendo. Assim como você não chega numa pessoa já abraçando, beijando, você nem conhece a pessoa ainda e já chega, né, super amigo. Não. Você primeiro vê a pessoa, você olha a pessoa. E pelo olhar você já faz uma certa ideia de que pessoa é aquela. Por exemplo, você olha para uma pessoa e sabe se é uma criança ou se é um idoso. Você olha para uma pessoa, sabe se é homem ou se é mulher, né? Ou, enfim, outro sexo, enfim. Você olha e você tem as características, se é alto, se é baixo. Então, o olhar é muito importante, né? E é um dos sentidos que a gente utiliza muito, mas a gente às vezes não presta atenção. Então, o primeiro passo é olhar para o seu vinho, olhar para o seu vinho. Né? Esse é um passo importante, não pode pular esse passo. Eu vejo muita gente errando nisso também. Não olha para o vinho, bebe o vinho primeiro, depois leva no nariz, depois agita, depois volta de novo, depois vai e vem. Se você faz cada vez de um jeito diferente, não é um passo a passo, não é um método, você nunca aprende, porque toda vez você está fazendo de uma maneira diferente, você acaba não tendo bases até de comparar com outros vinhos, né? Nesse método, aí eu já estou um pouco avançando aqui, mas assim, através desse método a gente consegue comparar com outros vinhos, né, essas características. E aí, por isso que a gente consegue usar mais de um tipo de vinho nas harmonizações do mesmo prato. Mas vamos lá. Então, primeiro passo, olhar para o vinho. Segundo passo, cheirar o vinho, mas com a taça parada. Cheirar o vinho com a taça parada, colocando o seu nariz na taça. Vai virar aqui, ó. Realmente, os aromas, eles são muito voláteis. E os aromas, os primeiros aromas vão embora muito rápido. Então, se você não aproveitar e realmente colocar seu nariz na taça e aproveitar para cheirar ele logo de cara, esses aromas vão mudando, eles vão se volatilizando e vão vindo outros aromas, eles mudam. Primeiro você sente ele a taça parada. E depois, no terceiro passo, você vai sim agitar a sua taça. Tá? Você agita a sua taça e volta novamente no nariz. Esse é o terceiro passo. O quarto passo é você levar o vinho na boca. Você vai deixar ele passar pela sua boca, certo? Primeiro passo, passar pela sua boca. Quarto passo. Ele passou pela sua boca. Então, você já sentiu como é que ele entrou na sua boca. Como é que ele deu uma passadinha e saiu. Você engoliu. Mas agora, no quinto passo, é muito importante para você ter as suas percepções aí gustativas. É o quê? Você vai mastigar o vinho. Você vai comer o vinho. E aí você vai sentir. Você vai sentir o vinho plenamente na sua boca, até na sua gengiva você vai sentir o vinho. Você vai dar um tempo para o vinho na sua boca. Você vai esperar esse vinho passar por todos os lugares para você sentir ele plenamente. E depois que você engoliu o vinho, o sexto passo é engolir o vinho, né? E contar até 10. Contar até 10 para você perceber a persistência desse vinho. Então, com isso, minha amiga, você já começa a ativar os seus sentidos para o vinho, tá? Mas isso aqui, como eu te falei, é só uma parte do meu método. Cada um desses passos tem muito mais coisas aí para eu te contar, mas aqui hoje, né, numa live só, não dá para eu te contar tudo de uma vez só, tá? Mas por aqui, eu acho que já é um bom começo para você já começar aí na sua próxima taça a ir com mais calma, né? E a sentir o seu vinho. Começar a sentir o seu vinho para começar a notar que ele tem sim aromas bem diferenciados, aromas que vão mudando. Então, você volta novamente a repetir esse ciclo e você vai ver que os primeiros aromas se foram, mas agora temos outros aromas. E não se importe ainda, nesse momento, em reconhecer o aroma no detalhe. É mais no sentido de você começar a ativação dos seus sentidos para identificar aromas. Então, o primeiro passo é você começar a ativar e fazer isso propositadamente mesmo, né? Com intenção de prestar atenção no aroma e nos sabores. De qualquer tipo de vinho, tá? Porque é isso que você vai depois realmente usar
para você fazer as suas harmonizações e para você arrasar aí com qualquer tipo de vinho, em qualquer ocasião. Então, vamos lá. Em resumo, hoje, eu quero fazer um resumo aqui com vocês. Hoje, então, a gente viu um conceito bem importante aí, que é esse conceito das uvas viníferas e das uvas não viníferas, ou seja, as uvas para fazer vinho e as uvas que são comestíveis, que não são as ideais para fazer vinho, ainda que se faça vinho com elas, elas não vão trazer aromas, sabores que a gente vai precisar aí para harmonizar. Então, aqui sempre a gente vai estar falando de uvas viníferas, né? Vocês viram a diferença de vinho de mesa e vinhos finos, né? O vinho de mesa é o vinho feito com as uvas americanas, as uvas não viníferas. Os vinhos finos são os feitos com as uvas viníferas, né? As uvas para fazer vinho. Cabernet Sauvignon, Merlot. O meu vinho aqui hoje é uma Malbec com uma Bonarda, por exemplo. Tá vendo? É um Malbec com Bonarda, é uma mistura de duas uvas, é um argentino, mistura de duas uvas, Bonarda e Malbec. E é isso que vai te trazer aí esses aromas, esses sabores, essas coisas diferentes que a gente vai depois combinar aí com os nossos pratos. Hoje eu também te falei o porquê da importância de você investir em aprender a identificar aromas e sabores dos vinhos, né? Para o seu próprio prazer, né? Para você extrair mais prazer dos vinhos e até mesmo do ponto de vista financeiro, para você entender qual o benefício que aquele vinho te traz quando você paga um preço por aquele vinho e se você está realmente aproveitando o custo dele, né? Você está extraindo mais benefício desse vinho porque você pagou por esse vinho. E às vezes você não tem essa percepção, você pagou caro no vinho, porque você não tirou benefício, né, do seu investimento ali no vinho. Então é importante você investir em você mesma também, no sentido de aprender aí a identificar aromas e sabores dos vinhos. E por último, eu te dei o jeito certo de começar a ativar os seus sentidos, a dar os primeiros passos aí na degustação sensorial de vinhos, né? Que é fazer esses 6 passos simples, mas com atenção e com intenção de realmente colocar sua intenção de sentir, de identificar, de reconhecer coisas neste vinho. Coisas que muitas vezes você pode estar ali empoeirado e que vai vir na hora que você começar a trabalhar isso e a colocar sua intenção aí para trabalhar nos seus sentidos.